E aí, pessoal, tranquilo? Espero que os estudos estejam indo bem, né? Nós estamos naquela luta com função, passamos da introdução, vimos função do primeiro grau e agora chegamos na função do segundo grau. Espero que você esteja aprendendo um por um antes de passar para a próxima matéria, tá bom? Bom, então a função do segundo grau, ela vai se caracterizar por uma função que tem um cara elevado ao quadrado, né? Então, no caso da função do segundo grau, nós teremos uma função y igual a x2 mais bx mais c. É muito interessante que antes de você fazer essa aula, se você ainda não fez a aula de equação do segundo grau, você faça. Tá? Então, se você ainda não fez a aula de equação do segundo grau, pausa, sai daqui, vai lá e faz a aula de equação do segundo grau. Vai adiantar bastante para você aprender a resolver a equação do segundo grau, ver o delta e tal. Mas eu vou repetir algumas coisas lá da equação do segundo grau. Então, por exemplo, a função aqui, ó, y igual a 3x2 menos 5x mais 7. Outra função do segundo grau, 5x2 menos 7x. Outra função do segundo grau, y igual a 3 menos 4x2. E aí, mais uma função do segundo grau, y igual a 4x menos 5 mais 7x2. Essa aqui eu coloquei toda bagunçada de propósito. A função do segundo grau, ela tem um a, que é o coeficiente do x2, tem o b, que é o coeficiente do x, e tem o c, que é o cara que não está com x, que a gente chama de termo independente. Então, presta atenção. Em cada uma dessas funções aqui agora, eu só queria que você aprendesse a identificar o a, o b e o c, como você faz lá na equação do segundo grau. Então, aqui o 3 é o a, o menos 5 é o b, e o 7, que é o termo independente, vai ser o c. Aqui, ó, o termo x2 ficou igual a 5. O coeficiente do termo x aqui é menos 7. E o c aqui vale zero, porque não tem o termo independente, o cara sem x. Aqui, olha só, o cara do x2 é o menos 4. O cara do x não tem, então o b é zero. Não tem o coeficiente do x, o x não apareceu ali, só apareceu x2. E o cara sozinho é o c, então o 3 ali é o c. Nessa aqui, o a é o cara do x2. O a não é sempre o primeiro? Não, o a é o coeficiente do x2. Então o a vai ser 7, o b vai ser o coeficiente do x, que é 4, e o c vai ser o cara que está sozinho, sem x, que nesse caso é o menos 5. Isso aqui vai ser uma função do segundo grau, qualquer uma dessas aqui. Eu poderia dar mais um exemplo, né? Poderia dar mais um exemplo. Y igual a 7x2. Nesse exemplo aí, o A vale 7, o B vale 0 e o C vale 0. Não tem B e C. Então, na função do segundo grau, o B pode ser 0, o C pode ser 0, pode ser os dois zeros ao mesmo tempo, só que o A nunca pode ser 0. Se o A for 0, deixa de ser do segundo grau. Então, primeira coisa, para ser função do segundo grau, ax2 mais bx mais c, o coeficiente do x2 tem que ser diferente de 0. Os outros, b e c, pode ser o que for, mas o A tem que ser diferente de 0. Primeira coisa aí na função do segundo grau. Então, você já identificou o A, o B e o C. Bom, mais uma coisa importante da função do segundo grau é que ela é uma parábola. O desenho dela ou vai ser uma coisa assim, ou vai ser uma coisa assim. Ela é um U, tá? É um U. A função do segundo grau, ela é um U. Beleza. E ela vai ser assim ou assim, dependendo de quê? Dependendo da concavidade dela. Então, essa aqui é a que a gente fala de concavidade voltada para cima.
E essa aqui é o que a gente chama de concavidade voltada para baixo. O que vai definir se a função tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo? O A. Se o A for maior do que zero, a concavidade dela é voltada para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade dela é voltada para baixo. Ou seja, se o A é positivo, ela é voltada para cima. Se o A é negativo, ela é voltada para baixo. E diz se o A for zero, aí nem do segundo grau é. Né? A gente já falou sobre isso. Então, o A ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Só isso que vai determinar. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui a função y igual a 3x2 mais 7x menos 5, essa função, o a dela é negativo. O a dela é 3. Aliás, desculpa. O a dela é positivo. 3 é positivo. Então, né, pelo amor de Deus, o a dela é positivo. Então, se o a dela é positivo, ela é voltada para cima, concavidade voltada para cima. Essa função aqui, menos 4x2 menos 7x mais 4. O a dela é negativo, o a dela é o coeficiente do x2, então essa aqui vai ter concavidade voltada para baixo. Vamos mais um exemplo aqui em cima. Ó. Y igual a 3x menos 4x2. Essa função aqui, o a dela é negativo, que é o menos 4. Então, ela é voltada para baixo. Repara que o x2 não era o primeiro cara aqui. Eu tenho que procurar o cara do x2. Eu olho o x2 e vejo o número que está na frente dele aqui, multiplicando ele juntinho aqui. Nesse caso, era menos 4. Mais um exemplo. Y igual a 3 mais 5x2. Essa aqui, o a dela é maior do que zero, porque o a dela é o 5. Então, ela é voltada para cima. Eu acredito que agora você já está observando isso. Então, se você viu a parábola para cima, o a dela é positivo. Viu ela voltada para baixo? Ela voltada para baixo, o a dela é negativo. Voltada para cima, o a é positivo. Voltada para baixo, o a é negativo. É isso que você tinha que entender aqui em concavidade. Zeros. O que são os zeros? Os zeros, também chamados de raízes, são os valores. Isso aqui serve para qualquer função. O que é zero de uma função? O zero de uma função... Bom, gente, o zero ou raízes, isso aqui serve para qualquer função. Toda função, o zero ou raiz é o valor de x que faz o y. Quem é o y? A função é o y ser zero. Então, quando eu quero saber o zero ou raiz, eu igualo o y a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, y, esse primeiro exemplo aqui agora. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, y igual a x2 menos 3x mais 2. Se eu quero saber a raiz, eu vou pegar o y e igualar ele a zero. Vou trocar aqui para o zero. Gente, para com essa mania de querer igualar toda hora a zero. O pessoal fala, eu peguei essa equação aqui, a função, e botei o y igual a zero. Por quê? Porque, não sei. Então, você iguala a zero quando você quer a raiz. Tem que ter uma justificativa para igualar a zero. Não é assim, tem y igual a não sei o que, igual a zero. Não, tem que ter uma justificativa. Então, quando você quer achar as raízes, aí você iguala a zero. Tá bom? Se não for a raiz, aí você tem que ver o que o exercício quer. Nós vamos ver todos os casos, o que o exercício pode pedir. Mas igualar a zero é quando você quiser saber os zeros ou raiz. Ou então, a equação já veio assim, igual a zero, né? Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Em que o A aqui vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 2. Aquele mesmo A, B e C que a gente estuda na equação do segundo grau é o mesmo A, B e C da função aqui do segundo grau. Então, a gente sabe que o delta é B2 menos 4AC.
Então, o delta B2, quem é o B? Menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, o delta deu 9 menos 8, o delta deu 1. Então, essa aqui a gente está resolvendo essa primeira questão agora, né, gente? Então, o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como eu já falei, de 1 a 25 ao quadrado, você tem que saber para fazer a raiz mais fácil. Então, o x vai ser menos b, então menos, quem é o b? O b é menos 3, então é menos 3, cuidado com aqui, muita gente erra aqui, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, sobre 2a, 2, o a vale 1. Então, aqui eu vou ter duas possibilidades. Menos 3 dá mais 3, mais raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1 aqui, 2. E a outra possibilidade é menos 3, vai ficar 3. Então, se eu fiz aqui com mais raiz de delta, aqui eu vou fazer com menos raiz de delta sobre 2. Então, aqui fica 4 dividido por 2, e aqui fica 2 dividido por 2. Então, a gente teve que o x' ficou igual a 2, uma das nossas raízes é 2, e o x duas linhas, 2 dividido por 2 dá 1. Então, essas são as nossas duas raízes dessa função do segundo grau. Acredito que você já sabia fazer isso, porque você já assistiu a aula de equação do segundo grau. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui agora. Ó. Bom, gente, nessa segunda aqui, vamos lá, né? Nessa segunda aqui, menos x2 mais 7x menos 12y igual a menos x2 mais 7x menos 12. Eu quero achar os zeros, então eu vou igualar o y a zero. E aí eu costumo fazer uma coisinha. Eu costumo jogar aqui todo mundo para o outro lado. E aí o menos x2 vai ficar mais x2. O mais 7x vai ficar menos 7x. E o menos 12 vai ficar mais 12, tudo igual a zero. Porque aí eu não trabalho com a negativo. O delta aqui vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Bom, isso que eu estou fazendo só pode ser feito para fazer as raízes. A gente vai aprender tal de vértice lá, não pode fazer isso para o vértice, não. Ah, Ed, eu fiz aqui o vértice x, deu certo. Beleza, o vértice x pode até dar certo, mas o vértice y vai dar errado. Então, não faz não, tá? Cuidado com isso. Então, fizemos aqui delta, o delta b ao quadrado, ou seja, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. O delta deu 49 menos 48, o delta deu 1. O x' vai ser menos b, ou seja, menos 7, mais raiz de 1 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. E o x duas linhas vai ser menos b, ou seja, menos 7, mais 7, que dá mais 7, menos raiz de delta sobre 2 vezes 1. Gente, eu não estou fazendo com tão devagar aqui, porque, como eu falei, isso aqui vocês têm a aula de equação do segundo grau lá. Então, 7 mais 1 sobre 2, isso aqui vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, uma das raízes é 4. Aqui é 7 menos 1 sobre 2, vai dar 6 sobre 2, vai dar 2. Então, aqui as duas raízes aqui seriam 2 e 4. Beleza, gente? Então, encerramos essa questão. É só fazer isso, só essa dicasinha que eu tenho para vocês. Vocês podem jogar todo mundo para o mesmo lado. Essas coisinhas que a gente pode fazer com equações do segundo grau. Divide todo mundo pelo mesmo valor, mas isso aqui só para fazer as raízes, ou zeros, como a gente chama, né? Zeros ou raízes. Se for para fazer o vértice mais para frente, como eu falei com vocês, não pode fazer isso aqui não, tá? De jogar para o outro lado, trocar sinal, multiplicar por 2, multiplicar por 4, dividir todo mundo por 2. Isso a gente pode fazer na equação do segundo grau, para achar as raízes. O que você fizer na equação inteira tá ok. Multiplicando, dividindo, trocando sinal, pode fazer isso. Mas tem que fazer isso para todo mundo, tá? Fez com o x2, tem que fazer com x, tem que fazer com sem x, beleza? Então vamos para a próxima. Essa aqui agora, y igual a 3x2, vamos colocar um pouquinho mais para cima, y igual a 3x2
menos 7x mais 2. A gente sabe que o A vale 3, o B vale menos 7 e o C vale 2. O delta é B ao quadrado menos 4ac. O delta é menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta deu 49, isso aqui dá 12 vezes 2 dá 24. Então, o delta deu 25. Então, a gente sabe que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui eu teria que uma das raízes seria menos 7 mais raiz de 25 sobre 2a, o a que agora vale 3, cuidado aqui, hein? Então, aqui ficaria 7 mais 5 dividido por 6. Ficaria 12 dividido por 6, que ficaria 2. Essa seria uma das nossas raízes. O x duas linhas seria menos b, ou seja, menos 7, menos raiz de delta, ou seja, menos raiz de 25, sobre 2a, 2 vezes 3, que daria 7 menos 5 dividido por 6, que é 2 por 6, dá para dividir os 2 por 2, em cima e embaixo, a fração irredutível ficaria 1/3. Então, as raízes dessa equação x, 3x2 menos 7x mais 2, são 2 e 1/3. Vamos lá. Essa aqui agora é y igual a x2 mais 4x mais 4. Vou igualar o y a zero, né? Eu até não fiz isso na outra, mas só para lembrar, né? Tem que colocar o y igual a zero aqui, né? E aí, sim, fazer o delta. Então, coloquei o y igual a zero, não faz tanta diferença assim, mas é bom para você ter essa noção. O a vale 1, porque aqui a gente está resolvendo a equação do segundo grau. O a vale 1, o b vale 4 e o c vale 4. Bom, o delta vai dar b ao quadrado menos 4ac. O delta vai dar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta vai dar 16 menos 16. O delta deu 0. O que quer dizer o delta dando 0? Quer dizer que só vai ter uma raiz ou duas raízes reais iguais. Ou seja, é a mesma raiz duas vezes. Ou seja, o x ele é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ficaria menos 4 mais raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Menos 4 mais 0, menos 4, que dividido por 2 vai dar menos 2. Esse é o x'. E o x duas linhas? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, quando o delta é zero, tanto faz somar zero ou subtrair zero aqui, dá a mesma coisa. Então, aqui ficaria menos 4 menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Isso aqui daria menos 4 sobre 2, que daria menos 2 também. Então, as duas raízes, tanto o x' quanto o x duas linhas, são iguais a menos 2. Então, você tem, na verdade, um valor só. Você pode até falar que ele aparece, ele duas vezes, né? Ele aparece duas vezes, mas é um valor apenas, né? Então, quando o delta é igual a zero, é isso que acontece. Vamos para o nosso último caso aqui, ó. Y igual a menos x2 mais 3x sobre 2 mais 1. Olha, eu quero achar as raízes, eu vou substituir o y por zero. E quando eu faço isso, eu tenho um macetezinho aqui. Primeiro, o x está negativo, eu jogo ele para lá. x2 fica positivo, jogo todo mundo para o outro lado. Menos 3x sobre 2, menos 1, tudo igual a zero. Então, eu joguei todo mundo para um lado, que aí o a não ficou negativo. Outra coisa é que eu tenho fração. Quando você tiver fração, uma possibilidade para você fazer tudo isso aqui sem ter que usar fração é fazer o MMC aqui. Edir, pode fazer isso? Para achar a raiz, pode. O denominador aqui do zero é 1, o denominador aqui é 1, o denominador aqui é 1. Tem que fazer na equação inteira, hein, dos dois lados. Então, o MMC entre 1, 2, 1 e 1 é 2. Então, ficou 2 aqui,
2 aqui. 2 dividido por 1, 2 vezes x2 fica 2x2. 2 dividido por 2, 1, vezes menos 3x dá menos 3x. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 0, 0. Tira o MMC dos dois lados, pode cortar o denominador, trabalhar só com a parte de cima. Então, ficou 2x2 menos 3x menos 2 igual a 0. Agora eu faço o delta. O A aqui vale 2, o B aqui vale menos 3 e o C aqui vale menos 2. O delta vai dar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A que é 2, vezes o C que é menos 2. O delta vai dar 9, isso aqui dá menos 8 mais 16. Então, o delta deu 25, que é 9 mais 16 ali. Então, o x' vai ser menos b, então é menos 3, dá 3, mais raiz de delta, eu já estou fazendo aqui direto, porque você já teve uma aula completa sobre resolução de equação do segundo grau, né? Sobre 2a, o a é 2, então é 2 vezes 2. E o x, duas linhas, vai ser menos b, então é menos 3, que o b é menos 3, o b é menos 3, então fica menos 3, que dá 3, menos raiz de 25 sobre 2a, 2 vezes 2. Aqui em cima dá 3 mais 5 dividido por 4, que é 8 dividido por 4. Opa, já estou botando valor aí, resultado. Que dá 2, uma das raízes é 2. E aqui fica 3 menos 5 sobre 4, que é menos 2 sobre 4, que é menos meio. Então, as minhas duas raízes dessa equação foram 2 e menos meio. Então, fica a dica ali, se você não quiser trabalhar com fração, faz o MMC dos dois lados e some com o denominador, tá? E aí você fica só com a parte de cima ali, resolve sua vida. Mas tem que fazer MMC dos dois lados da equação. No caso, se você deixar do outro lado lá igual a 0, então não tem problema nenhum. Fica tranquilo, você nem precisaria fazer o MMC do outro lado se o outro lado for 0. Mas só para deixar bem claro, quando você corta o denominador, é só quando você faz o MMC da equação inteira dos dois lados, aí você pode cortar, beleza? Então, isso seriam os zeros da nossa função do segundo grau, beleza? Você já sabia isso aqui, achar os zeros, porque você já tinha visto a equação do segundo grau, mas eu queria reforçar. Vamos continuando, então. Delta, a gente já falou, você falou que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Só que o delta ele pode ser maior que 0, ele pode ser igual a 0, ou ele pode ser menor do que 0, tá? E aí, o que isso vai interferir? Aqui eu tenho duas raízes reais e diferentes. Aqui eu tenho duas raízes reais e iguais. E aqui eu não tenho raiz real. Então, quando o delta deu positivo, em todos os exercícios que a gente fez para achar o x' e o x duas linhas, que o delta deu maior que 0, a gente conseguiu dois valores diferentes para x' e x duas linhas. Quando o delta deu 0, tanto o x' ele era igual ao x duas linhas, então era um valor só, né? E se o delta desse negativo, por exemplo, x2 menos x mais 4 igual a 0. O delta aqui, quanto é que daria o delta aqui? b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 1, então seria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 1, vezes o c que é 4. O delta ficaria 1 menos 16, que dá menos 15. Se o delta der negativo, na hora de você fazer o x, por exemplo, x' menos b mais raiz de delta, seria raiz de menos 15. Não existe raiz de número negativo, raiz par de número negativo nos números reais. Então, a gente não teria raiz real. Estou falando de raiz real, tá? Se você vai estudar números complexos no seu concurso, você tem que saber fazer a complexo. Mas aqui, por enquanto, a gente está nos números reais. Quando a gente está falando da função do segundo grau, é só dos números reais. Então, isso que eu tenho que saber. Delta maior que 0, duas raízes reais diferentes. Delta igual a 0, duas raízes reais iguais. Delta menor que 0, não tem raiz real. Consequência disso, além dessa consequência, né, de a gente já saber disso,
A função do segundo grau, ela é uma parábola e ela corta o eixo x no x' e x duas linhas. Então, onde a função corta o eixo x é no x' e x duas linhas. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes, ela toca o eixo x em dois pontos. Tipo isso aqui, ó, que eu desenhei ali em cima. Vou até apagar daqui. E que pontos são esses? Nas duas raízes. Poderia ser assim, ou poderia ser uma coisa assim, ela voltada para baixo. Esses pontos onde ela corta o eixo x são as raízes. Quando o delta é zero, toca o eixo x em um ponto. A gente costuma falar que ela tangencia o eixo x. É tipo assim, ó, ela está aqui assim e assim. Ela é um U que, a beiradinha do U aqui, toca o eixo x, tangencia o eixo x. Poderia ser assim ou poderia ser aqui para baixo, tá? E aqui não toca o eixo x. Eu vou fazer exercícios de gráfico com vocês e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês direitinho, tá bom? Então seria mais ou menos assim as possibilidades aqui no caso do delta menor do que zero, beleza?